Queridos amigos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ter nessa noite mais um momento de congressamento, de estudo, de aprendizado, de sorte que esses recursos que nós estamos recebendo na Casa Espírita possam nos auxiliar no que remonta ao nosso entendimento, nosso aprimoramento, para que possamos qualificar as nossas vidas, servindo cada vez melhor. Então, que possamos todos nos sentirmos abraçados em casa, dentro da nossa simplicidade, dentro da dinâmica que a Casa Espírita, no caso a FEAC, tem nos oferecido. Lembrando que o nosso estudo é um trabalho participativo, na qual nós contamos com a colaboração, com as perguntas, com as ponderações de todos, ok? Bom, nós abraçamos também aos nossos amigos que estão na rede Amigo Espírita, que estão nos acompanhando através da sala do Paul Talk falando Espiritismo na rede, e aqueles companheiros que online, né, estão nos seus lares, através dos nossos blogs, de todos os portais que oferecem esse trabalho ao vivo, né, pela internet, que para nós está sendo um motivo de muita alegria poder dividir esse pão bendito que nós estamos recebendo do alto. Então nós, para quem está vindo a primeira vez, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. O livro é dividido em 4 partes e nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Na semana passada nós trabalhamos a questão 230 e nós vamos reler, já adentrando a leitura da questão 231, que é o objeto do nosso trabalho de hoje, sendo que o tema nosso hoje é a boa parte. Então vamos escolher a boa parte aqui para nos atender nas nossas necessidades. Vamos lá. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Ou seja, o espírito progride no mundo espiritual, na erraticidade? Resposta: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, o texto é claro, sucinto, né? Mas ele ele ao mesmo tempo abre um portal para nós refletirmos com profundidade. Ou seja, no mundo espiritual, o espírito pode melhorar-se muito. O que vai depender da sua vontade, né? Do seu desejo. Mas é na existência corporal, é na reencarnação que ele vai pôr em prática as novas ideias que adquiriu. E eu aproveito porque na última semana nós tivemos uma companheira que nos mandou um e-mail, eu achei muito interessante, e ela disse assim, que as nossas discussões levaram ela a repensar até em alguns conceitos que ela alimentava, né? Porque, por exemplo, quando ela fez uma comparação com a história de André Luiz, narrada no livro O Nosso Lar. Aqueles que não já leram o livro Nosso Lar? Quem não leu já assistiu o filme que passou há pouco tempo, né? Que está disponível, enfim. André Luiz, no mundo espiritual, passa por um processo de muitas mudanças, não é? Ele desencarna, ele vai ficar numa situação muito difícil no mundo espiritual, não é? Nas regiões umbralinas, face a
as complicações que efetivamente foram promovidas na vida dele aqui na Terra, ou seja, no mundo espiritual ele vai viver a repercussão do que ele plantou aqui na Terra, não é? E ele vai cair num processo, inclusive, de arrependimento, de mudança, não é? De sensibilização. Ele sai de uma situação muito difícil, é auxiliado pelos benfeitores espirituais, na equipe coordenada por Clarencio. Depois ele é levado para a região espiritual, a cidade de Nosso Lar, não é? E lá em Nosso Lar, ele recebendo a terapêutica magnética, os tratamentos amor, ele, à medida em que ele foi se recompondo, ele passou inclusive posteriormente a trabalhar nos hospitais, né, naquelas alas mais difíceis, e posteriormente ele acaba se tornando até cidadão da cidade, com a adesão dele, consciente, responsável, a todo aquele movimento, a toda aquela sociedade, a toda aquela organização daquela cidade. Então a companheira disse assim, partindo do exemplo de André Luiz, a gente pode depreender que então André Luiz progrediu no mundo espiritual. E do jeito que nós estamos trabalhando com Allan Kardec, a gente vai verificar que o progresso lá ele é importante. A melhora lá é muito valiosa. Mas é quando o espírito reencarna, é que ele vai pôr em prática estas novas ideias que ele adquiriu no mundo espiritual. Não sei se ficou claro. Você pode efetivamente dar um salto de qualidade lá, depois da desencarnação. Mas depois teremos que retornar. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Deu aí, gente? Por isso é que é um desafio para o espírito reencarnar. A gente costuma dizer, né, que costuma ser muito mais simples você desencarnar do que reencarnar. Porque desencarnar, né, a circunstância vai nos levar a isto, e tomar a Deus que a gente esteja com a consciência tranquila. Né? Mas é muito simples. Mas um mal súbito aqui você pode desencarnar. Não é? Enfim. Agora a reencarnação ela passa por um processo de preparação muito séria. Compromisso, planejamento, né? Envolvimento de outras pessoas, outros corações. Porque quando a gente vai estabelecer o nosso projeto, geralmente o nosso projeto acaba perpassando outros projetos, acaba se interagindo com outros sonhos, com outros ideais daqueles que vão viver conosco aqui. Não sei se deu lá. Né? Então, por exemplo, uma família que foi planejada no mundo espiritual, esse envolvimento ele se dá, não é, muito antes daquele instante que os espíritos efetivamente chegam aqui. Né? Ou seja, o casal de hoje, vou repetir, quando o processo é planejado, não é os acontecimentos, entre aspas, fortuitos aí da vida, não. Né? Mas, na grande maioria, não é, o casal de pombinhos hoje batiam as asas lá no plano espiritual e fizeram várias promessas, né? Vamos ajudar uns aos outros. Aí, geralmente, quando há o compromisso com a família, porque pode ser só um casal, né? Eu bato muito nessa tecla, pode ser só o casal. Mas a partir do momento que tem filho, vira família. Então, quando o projeto é família, isso é tudo combinado no mundo espiritual. Né? Costuma os filhos de hoje, os pais de hoje, ontem terem se reunido como amigos e traçando roteiros juntos. Casal aberto, mas será que é assim mesmo? Pois é, a gente precisa de estudar, precisa de verificar a lógica do processo. Não é porque o Casalberto falou, porque eu li no Livro dos Espíritos, que vamos dizer amém. Vamos refletir na lógica. E aí,
nós vamos chegar naquela condição de avaliar a responsabilidade, né? Porque por trás de todo o projeto existe exatamente aquele ponto transcendente que visa o engrandecimento, o crescimento, o progresso da individualidade e da própria coletividade. E com isso também a gente vai até entender porque nós temos mais afinidades, menos afinidades. Existem situações que há antipatias, aversões. Né? Somos espíritos que estamos nos abraçando para desenvolver, então, uma trajetória única, que é a da evolução. Agora, não se evolui sozinho. Esse ponto, o Livro dos Espíritos é claro para nós. Por isso é que vivemos em sociedade. Ok? Mas aí vem uma pergunta. Ah, mas e naquelas situações, por exemplo, que não foi fundamentada uma família propriamente dita? Por exemplo, uma mulher engravidou, não é? Seja num relacionamento, vamos dizer assim, sem tantas complexidades, sem tantas vinculações, e daí o parceiro continuou a sua trajetória no mundo e a mãe, não é? Ficou com aquela criança e dali a família se estabeleceu num projeto de 2 pessoas. Não é? Então aí vem aquela pergunta, mas e aí? Houve um planejamento por trás disso? Não é? São perguntas naturais que brotam. Não é? Pois é. Aí nós vamos entender, eu vou repetir a pergunta, o pessoal está sem o microfone, quando fica pelo meio do caminho, não é? Aí nós temos que considerar 2 situações. Se houve, por parte de um dos envolvidos no contexto, um abandono por irresponsabilidade, né? Ou quando aconteceu uma situação que teoricamente não haveria um planejamento familiar, mas em face ao comportamento, ao livre-arbítrio, às questões do mundo, isso redundou no nascimento de uma criança. Então, para aquele coração que vai levar o projeto em diante, junto com esse que está reencarnando, nós não temos dúvida de que existe vínculo. Existe vínculo espiritual. Né? Então, por trás das cortinas, né, a vã filosofia muitas vezes fica parada lá na ribalta, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, tudo tem uma matemática no processo da nossa evolução espiritual. Nada acontece por acaso. Ok? Então, agora, voltando ao contexto das irresponsabilidades, podemos aqui na Terra, mesmo com planejamentos bem definidos, abandonarmos o barco, desistirmos, né? Nos rendermos às paixões em detrimento àqueles compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual. Aí é que está um dos, vamos dizer assim, uma das essências da reencarnação que precisamos de estudar. O assunto não é simples assim que a gente vai passar e mudar de página. A gente precisa de mergulhar para observar a lógica, a presença da misericórdia da providência divina, porque misericórdia nos atende de fora para dentro. Quando a gente fala assim, a misericórdia de Deus, tá? Deus, expressando o seu amor, nos atende de fora para dentro, nos dando recursos, forças, né? Circunstância, para que nós possamos crescer de dentro para fora. Porque não pode só haver manifestação de misericórdia sem que nós possamos aderir ao projeto. Nós estudamos quarta-feira, não foi, Efigênia? No estudo do Evangelho aqui na quarta-feira. Então, é porque geralmente existe uma programação. Vou contar isso para o pessoal que está nos assistindo. Alguns podem até me chamar de místico, mas existe um planejamento no movimento espírita. E esse planejamento, ele perpassa dias, semanas, meses.
Então, a tônica que está sendo trabalhada na FEAC hoje, está sendo trabalhada em todas as casas espíritas, pelo menos as bem orientadas. Como assim? Ah, lá não, porque lá nós estamos estudando a mediunidade. Aqui vocês estão estudando a reencarnação ou plano espiritual, os temas são diferentes. Mas vai vai verificar a essência, por conta da universalidade do ensino dos espíritos, que está atendendo a todos de acordo com as necessidades de cada individualidade. Mas deixa eu passar. Ficou claro, gente? Então tá. Hoje eu prometi que realmente eu iria acelerar. Questão 231. Os espíritos errantes, os espíritos da erraticidade, que estão no mundo espiritual, são felizes ou infelizes? Nós lemos essa questão semana passada. Mais ou menos, de acordo com seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservam. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. E então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Então nós estamos observando aqui que essa resposta ela tem duas facetas. A primeira, no plano espiritual, os espíritos são mais ou menos felizes de acordo com seus méritos. Está dizendo o seguinte, que sofrem ou são felizes de acordo com a sua condição, com a sua posição, com a sua maturidade, com o seu apego ou o seu desapego. Aqui é a essência do que está sendo proposto na primeira parte da resposta. A gente tem que ler e muitas vezes particionar para entender o que os espíritos estão falando, porque senão fica uma ideia assim, um texto longo que a gente não esmiuça ele e não aprende. Se o espírito é vinculado demais às paixões, à matéria terrena, qual que é a tendência do espírito ao desencarnar? Vou repetir, igual o vovô fazia comigo. Quando eu era pequenininho, e olha que já tem tempo isso, dona Mirtes. Se eu sou apegado à matéria, quando eu falo apegado à matéria, o pessoal vai apegado ao din-din? Não estou falando do din-din, o faz-me rir. O pessoal fala dinheiro é faz-me rir. Para uns é faz-me chorar. Não sei se é de tristeza ou de alegria, mas vai. Continuando, só uma brincadeira. Se eu sou muito vinculado às coisas do mundo, às paixões, ao gozo, não é? A apego a pessoas, porque apegar não é só dinheiro, não. Tem uma turma aí que a mulher vai na padaria, ele está assim, aonde você vai? Tem uns negócios assim, não tem? O marido, toma conta que é um negócio absurdo. Quer ver como é que pega agora, dona Mirta? Aí daqui a pouco começa a desconsiderar, esquecer o marido, aí começa a ficar apegado ao filho. Jesus, coitado do menino. O menino dá um passo, a mãe desestrutura tudo. E na hora que o pai, os católicos, vai entregar a menina no altar lá para aquele, né? Para aquele, não é assim que o povo fala? Essa gentalha aí. É uma luta. É uma luta. Mas tem aqueles que são apegados mesmo a dinheiro. Posse.
casa, móveis, roupa, tudo isso. O apego, na realidade, é um movimento, é um tipo de paixão. Você pode ser apegado a coisas, a pessoas, você pode ser apegado à sua vaidade, você pode ser apegado ao que você faz. Quer ver um exemplo? Sabe como é que você desconcerta uma funcionária na empresa? Secretária. É o patrão chegar e falar assim, ô Ruth, a partir de segunda-feira nós vamos mudar sua mesa de lugar. Ela trabalha olhando para a janela. Aí você vai ter que mudar, vai pôr a mesa virada para outra porta, do lado de lá. Meu Deus. Ela costuma xingar o patrão de tudo quanto é tipo. Não, mas assim... Apegou, acostumou, acomodou. Então qualquer movimento de mudança é um caos. Então eu queria contar para essa moça que eu dei o nome, inventei aqui agora de Ruth, que é melhor ela prestar atenção no patrão, porque senão costuma desencarnar e depois fica agarrada na mesa olhando para a janela. É pior que é? É, minha filha, você está achando o quê? Então, eu estou brincando, hein? Então vou mudar a mesa de lugar para ver se dá certo. Cuidado, vai devagar. Isso é só uma brincadeira, porque hoje é sexta-feira, né? Dá um sorriso. Está fazendo frio em Belo Horizonte. Quanto tempo não fazia frio em Belo Horizonte? Não é? Graças a Deus, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas continuando. Está vendo como é que nós estamos sentindo falta do calor? Graças a Deus está fazendo frio, né? Aí daqui a pouco, mais uma semana de frio, gente, mas está frio demais, ô saudade do calor. Aí apega o calor, aí faz o calor, mas estava tão bom o frio. Nós somos insatisfeitos. Essa insatisfação, essa rebeldia, essa indiferença, esse apego, né? Essa vaidade, essa necessidade de ser insensado, bajulado, ser reconhecido. Existem pessoas que vão no ambiente social, ela tem que manipular o ambiente para todo mundo ficar ouvindo. E se alguém tirar a palavra, costuma melindrar e ir embora. Tudo isso, e se a gente for listar paixão aqui e complicação, nós vamos ficar aqui até amanhã, não é? Tudo isso representa um pouco dessa ideia que a gente está colocando. Ou seja, essas questões que nos vinculam ao que não é verdadeiramente proveitoso, quando desencarnamos, nós vamos sentir a consequência. Porque você não vai ter mais o carro, você não vai ter mais... Entendeu? Possivelmente você não vai estar com a família. E é um desafio, viu, gente? Agora, falando sério, é um desafio, um indivíduo que viveu a vida inteira em pró a um clã, a sua família, de repente desencarna, quer todo mundo. E costuma o espírito entrar numa faixa complicada que ele se desvincula vibratoriamente mesmo. E não é dado a ele a oportunidade de se vincular de novo. Ele não tem nem notícia. Sabe, costuma acontecer do espírito continuar frequentando o mesmo ambiente. Ele volta para a casa dele. Ele sabe o endereço. Porque ele apegou, não é? Ficou lá décadas e décadas lá naquele endereço. Ele sabe o CEP. Se mudar o CEP aqui na Terra, no plano espiritual, ele vai ter notícia que mudou o CEP. E está lá a família toda na casa. E ele está em outra frente. Ele está em outra frequência. E não consegue perceber os encarnados que estão dentro de casa. É mesmo. É do mesmo jeito que o encarnado não registra o desencarnado, costuma o desencarnado não registrar o encarnado, dependendo da faixa dele. Agora imagine o desespero. Imagine a dor. O assunto é sério. Nós damos algumas risadas para quebrar. Mas o assunto é muito sério. Então, na segunda parte da questão, para a gente fechar essa questão, e eu me prometi que eu ia acelerar hoje mesmo. A segunda parte vem dizer o seguinte: e quando o espírito, no plano espiritual, vai identificando, por exemplo, aquilo que
que ele se maculou, aquilo que ele se complicou e que tem repercussão lá nessa nova vida dele, qual que é a tendência? Qual que é a busca dele? Querer resolver. Aí muitas vezes ele pede para reencarnar, porque tem que entrar na fila, viu? E não adianta ser idoso, não, para ir lá para frente. Vocês já viram como é que é aqui no Brasil? O pessoal estabelece uma lei para respeito ao idoso. Aí agora o idoso virou artista de cinema americano, o Jacques. Já ouviu falar do Jacques? Ô, vovô Jacques, o senhor tá à toa, vai no banco para mim. Ô, papai, Jacques, que o senhor, né? Preencher seu tempo, vai no banco para mim. Aí chega o vovô lá com um malote. Os office boys de ontem viram o vovô de hoje. E quando chega um idoso na fila do banco, ô Jesus, eu entro em prece. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, chegou um idoso aqui, que dá para ler o Livro dos Espíritos, parte 3, as leis morais. Tudo na fila. Porque diz que não pode ficar 15 minutos na fila, mas 48, 1h30, não é verdade? Isso é só para a gente dar um sorriso, porque é muito complicado estar no plano espiritual, tendo as informações, e pedir para reencarnar, e muitas vezes não ter a autorização. Você vai ter que esperar. Isso costuma ser para o espírito um desafio. Um desafio. Porque não é assim, não. Aqui a gente costuma tocar a vida achando que nós temos livre-arbítrio pleno. Cuidado. Porque esse livre-arbítrio pode ser retirado das nossas possibilidades de uma hora para outra. De uma hora para outra. Um companheiro, um amigo, 38 anos, teve um acidente, ficou tetraplégico. Melhor, paraplégico. Aí ele me disse assim, puxa vida, como eu fui tolo. E como agora eu tenho que me curvar às leis da vida. Para a gente refletir. O nosso companheiro Arnaldo Ramos, Santa Rita de Sapucaí, está fazendo uma pergunta. Como existe um planejamento dos espíritos trevosos para atrapalhar o movimento espírita? Ele está se referindo ao movimento que eu posso, Arnaldo, transcender dizendo o movimento do bem. Senão a gente departamentaliza e não atende a todos, Arnaldo. Mas nós gostaríamos de dizer com muita tranquilidade que os espíritos que estão em faixas inferiores, eles são inteligentes. E eles conseguem atrapalhar encontrando abertura no coração dos encarnados, que estão vibrando, Arnaldo, em faixas de paixões. Então, Deus fala com o homem pelos homens. Então, quando as trevas, as dificuldades batem na nossa porta, é para que nós testemunhemos se estamos dispostos a progredir ou não. Agora, se eu estou vinculado à paixão, você quer ver como é que um espírito influencia para atrapalhar? Trabalhamos aqui na Casa Espírita. Somos uma equipe. Aí eu sou dado a conversinhas. Já ouviu falar nisso? Aqui em Minas a gente chama assim, fofoca. Tem essa, até hoje tem esse termo, né? Fofoca. Pois é. Aí eu adoro falar, adoro ouvir o timbre da minha voz. Aí de repente eu vejo um companheiro que tomou um trupicão ali na porta. Aí a primeira tendência minha é correr aqui dentro e falar para todo mundo que fulano trupicou ali na porta. Aí como diz o ditado que quem conta um ponto aumenta um conto aumenta um ponto, e tem gente que tem a capacidade de aumentar muitos pontos, ainda mais se faz ponto de cruz, né? Aí, nossa senhora, ó, você viu fulano tomou um trupicão, bateu a cabeça,
saiu com a coluna rachada e, além de tudo, ainda xingou Deus e tarará. E o companheiro só tomou um trupicãozinho de nada. Aí o outro, aqui, que é dado também a divulgar divulgar a treva, né? Pois é, você viu o que aconteceu? O outro não escutou o que contou, não. Pois é, fulano caiu lá atrás e está falando mal do presidente do centro porque não fez uma rampa. Pois é, e chamou o presidente do centro de irresponsável. Aí o outro que escutou, falou assim, meu Deus, ela teve a capacidade de falar isso. Aí ela chega para a outra e fala assim, olha, o presidente do centro está desviando dinheiro, porque tem dinheiro em caixa e ele não faz rampa. Aí daqui a pouco o outro fala assim, o presidente do centro, entendi. E outro dia eu vi ele saindo com uma moça dando carona para ela, então ele está gastando dinheiro com coisas licenciosas. Daqui a pouco tem alguém na cadeia. Entenderam como é que os espíritos entram em cena? É reforçando a treva, meu amigo. E muitas vezes o planejamento não é tão bem feito, não. Basta prestar atenção no comportamento de cada um, porque cada um de nós temos uma área da intimidade que é frágil. Então você vai bater naquela área frágil de um. Um é maledicente, o outro é vaidoso, o outro só pensa em si. Então é assim que os espíritos atrapalham. E é assim que eles encontram ressonância, inclusive, para estimular, para nos inspirar, para que a gente abandone as nossas responsabilidades na família, no trabalho. É assim que os espíritos... E vou dizer mais, toda vez que se acende luz, a treva aparece. A treva acendeu luz, aparece inveja, aparece despeito, aparece ciúme. E quando a luz é acesa, a gente deveria ficar feliz porque a luz está sendo acesa. Mas passa na nossa cabeça, mas não sou eu, ele faz tudo errado. Ele tem boa intenção, mas é muito fraquinho. Ou o outro, nossa, ele é muito inteligente, mas é muito prepotente. E a gente vai envolvendo e só colocando obstáculo para que o progresso não se faça. Fala, minha companheira Raquel. Isso que está falando, eu vivo isso no meu dia a dia. Né? Muitas vezes eu tento... Leva para ela, para mim. Você vive no seu dia a dia, muitas vezes você tenta... Continua. Eu tento... Fala assim, agora eu não vou mais cometer esse mesmo erro que eu já sei que é errado. Mas quando eu vejo, eu já cometi o erro que eu falei que eu não ia cometer. E aí eu fico, né, tendo em vista isso que você falou, eu fico até com medo, né? Falei, gente, então quer dizer que tem espíritos inimigos, né, espíritos de baixa frequência, vamos falar assim, que estão olhando a nossa fragilidade, porque, igual você falou, todo mundo tem a sua fragilidade, a sua intimidade. Como então nós podemos, né, agir para a gente se fortalecer e nos protegermos dessa situação? Porque a consciência, muitas vezes, ter consciência disso não significa que a gente vai deixar de cometer o erro. A gente tem a consciência, mas quando dá uma descuidada, lá está nós cometendo o mesmo erro. E isso causa... Porque quando a gente não tem consciência e a gente comete o erro, a gente nem fica triste, porque a gente não sabe mesmo. Mas quando a gente tem consciência, isso causa uma dor na alma tão grande. E a gente já fica, não, meu Deus, quando que eu vou incorrer novamente no mesmo erro? E quando que eu vou conseguir vencer isso? Eu quero saber qual que é, o que a gente pode fazer para a gente se fortalecer e se proteger de nós mesmos, né? E da influência negativa dos espíritos. No Livro dos Espíritos, fecha o microfone, só você baixar ele para mim. No Livro dos Espíritos, na Perfeição Moral, nós vamos encontrar a característica do homem de bem. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem de bem, referência para nós, é Jesus. Na plenitude de vida, de exemplo, de doutrina, enfim. Ele é o caminho e nós temos que focar seguindo os exemplos que ele nos legou. Querendo os homens ou não.
Ele é a referência. E a referência dele é nos legada através do Evangelho. Querendo os homens ou não, precisamos estudar o Evangelho. A doutrina espírita é o Evangelho dinamizado no tempo e no espaço, que visa resgatar os ensinamentos de Jesus nos tempos atuais, aproveitando de um movimento de mais, vamos dizer assim, de mais maturidade dos homens. Mas a essência da nossa evolução está nas leis que foram sintetizadas por Jesus no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Capítulo 13 de João, versículo 34. Mas o movimento do amor, ele perpassa uma série de procedimentos na vida em que devemos sempre procurar entender para fazer. Por isso é que Jesus é educador, mestre. Ele ensina para que nós, à medida que entendemos que a lição é importante, aplicamos a lição dentro da nossa própria intimidade. Quanto mais você vai operando, mais você vai desenvolvendo habilidades. Desenvolvendo habilidades, a sua capacidade de escolher vai se ampliar. É um processo natural. Então, quando você não sabe, Raquel, quando eu não sei, o que eu faço é lei. Estou trazendo um pensamento de Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. O que eu não sei, quando eu não sei, o que eu faço é lei. A partir do momento em que eu descubro a lei maior, a partir do momento que o Cristo se faz, como é que o Cristo se faz? É a manifestação da verdade, de Deus, do amor, na nossa intimidade, através da nossa intuição. A partir do momento que intuitivamente você vai se deparando com as questões essenciais da vida, você então vai verificando que uma alimentação de ontem não te atende mais no hoje. Então, antes você batia numa fonte, aí você crescendo, se aprimorando, se capacitando, você vai aprendendo a escolher outras fontes. Então, o que não podemos jamais é deixar de buscar na fonte límpida aquele conteúdo que vai nos auxiliar, que vai nos engrandecer no nosso contexto de vida agora, ou seja, do presente. O que você está perguntando é, mas eu, por questão de escrúpulo, tem hora que dói porque eu errei. Não foi isso que você falou? Por que dói? Dói porque você está descobrindo agora. Antes você não sabia. Então antes para você, o que você faz hoje era comum, era natural. Eu conversava com a nossa coordenadora Dora, e a Dora estava me contando um fato que aconteceu com ela hoje. E ela falou assim, puxa vida, posso contar? Só o detalhe. Deixei escapulir e fiquei arrependida, tá bom? Fiquei só por aqui. Que a gente não particulariza, porque senão fica vaidade. Deixei escapulir e aconteceu. Ai, que dor de consciência, mas eu não podia perder a viagem. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho tanto que melhorar. Vocês viram como é que eu entreguei ela? Eu tenho tanto que melhorar. Eu falei assim, Dora, mas você está com a consciência pesada porque você fez. Você cometeu esse equívoco hoje? Se eu parar para te contar, minha filha, o que eu fiz hoje. Mas era só uma forma de fazer com que ela entendesse, como eu também e vocês agora, que o cair ou tomar consciência da lei é um processo que vai inclusive apresentando para nós o nível de maturidade que nós estamos atingindo. Agora, você não pode parar a sua evolução pelo sofrimento porque errou. O companheiro Arnaldo fez uma pergunta. Os espíritos se organizam para atrapalhar. Como que eles conseguem encontrar brecha? É na hora que eu paro para prestar atenção no erro.
É na hora que eu enalteço a treva, que eu fico alimentando os defeitos, as dificuldades. Não é? Passa a observar a luz. E observando a luz, Raquel, aí eu vou trazer um conceito doutrinário aqui dos mais importantes que Allan Kardec nos legou. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E caridade não é beneficência, embora a beneficência seja um departamento. A caridade, na essência, é benevolência. Beneficência é você promover um bem-estar, um reconforto, um remédio, mas muito no campo material. Seja da moeda, do remédio, do cobertor, do pão. Isso é beneficência. Benevolência é alma, é sentimento, é doação. Então foca a luz operando na luz. Quanto mais operarmos na luz, mais nós vamos substituindo aquilo que nos incomoda por aquilo que a gente deseja. Captou? Se você ficar prestando atenção no passado, tu não caminha. O passado, ele vai dando toque, ele vai te mostrando tendência, não é? A sua índole, o seu caráter, tudo isso foi construção. Então agora qual que é o nosso desafio? Focar Jesus, porque se nós agirmos conforme Ele nos ensinou, nós vamos substituindo aquilo que não presta, agora, por aquilo que nós sonhamos e que está no amanhã. Agora eu gostaria de deixar essa reflexão com muito carinho, de uma forma muito especial, se eu posso usar esse termo. Não olha para aquele material que não te atende mais como uma coisa desprezível. Faça isso não. Porque isso é papo de religioso que está com culpa no cartório. Deu? Não serve mais. Então vamos trabalhar para que a gente entre em outras faixas. Vamos idealizar o homem de bem, deixar que o homem novo nasça. Mas esse processo é um processo natural, que exige esforço, trabalho, dedicação, disciplina, estudo. O que nós estamos fazendo aqui? Eu vim ver vocês. Fechado nós dois? Só para concluir, nós estamos aqui porque nós viemos para uma casa que nós sentimos que é uma casa que é mais um departamento que Deus nos oferece para que a gente possa entrar em sintonia com a fraternidade, com a paz, com a justiça, com as reflexões, com o estudo. E nessa casa nós estudamos doutrina espírita. Doutrina espírita é o nosso referencial. Porque doutrina espírita, como no dizer de Allan Kardec, é uma chave. E na atual conjuntura da minha evolução, eu não posso abrir mão dessa chave. Estou dizendo por mim. Porque essa chave é que abre uma porta para o meu entendimento e para a minha renovação. E não existe entendimento e renovação sem Jesus, sem o Cristo. Queiramos nós ou não. Ele é o tipo mais perfeito e devemos nos sintonizar com ele. Não por um ato teológico, religioso, mas por inteligência, por amizade, por estímulo e por sintonia com Deus, o nosso Pai. Deu aí? Eu tenho certeza que não, mas não tem problema. Então, Raquel, só para fechar. Bateu, meu Deus,
mas eu vou mudar. Foco, luz, renovação, atitude, bondade. Daqui a pouco essa dificuldade, você nem vai observar, ela vai estar vencida. Passa o microfone para a nossa irmã, por gentileza. Abre, é só apertar para cima, assim, que você liga ele. Pode falar, amiga. Seu nome e seu bairro. É Soraya, do bairro Ipiranga. Perguntei para ela semana passada, lembra? Fala, Soraya. Eu não sei se caberia aqui isso, e eu sei que gosta muito desses dizeres aí dos antigos. Na minha família fala-se muito que praga de urubu magro não pega em vaca gorda. Oh, essa é boa, anota aí! Então, como que eu trago isso para essa reflexão? A gente se manter gordo, vamos dizer assim, fazendo isso que você falou, olhando o exemplo do Cristo, sendo bom com tudo, tentando sempre acertar. E com essa fé que nada nem ninguém vai atrapalhar a gente. Não que eles sejam urubus magros, às vezes até são, mas nós é que estamos fortes. Então a gente tem que ser cada vez mais forte e com isso a gente consegue, pelo menos não por completo, mas diminuir bastante essa má influência. Será que cabe assim ou não? No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, na passagem A Confissão de Pedro, Jesus pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se referindo a ele. O que os homens estão falando sobre mim? Aí, rapidamente, que meu tempo está correndo, uns dizem que é profeta, Elias que voltou e etc. Tarará. A passagem é longa. Aí ele define a seguinte pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas. Porque o que te revelou não foi a carne, não foi o livro, não foi a cultura, foi o Espírito, intuição. E você é filho de Jonas, né, de Barjonas, no seu sentido de que isso aqui é fruto das suas aquisições espirituais. Esquece o pai dele. Ele, Simão, é filho dele mesmo. Como você, como eu, somos filhos da nossa própria história espiritual. Então, quando Cristo se manifesta em luz, em justiça, em amor, em caridade, aquelas faixas inferiores, elas não têm autoridade para um urubu magro pegar uma vaca gorda, dentro da linguagem que você trouxe. Ou seja, a treva só nos apanha quando nos vinculamos a ela. Quedou, errou, opa, Senhor, me ajude, que é bola para frente. Mas você sabe o que geralmente acontece conosco? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne, foi o Espírito. Aí o Simão, na minha adequação aqui, ficou todo feliz. Aí depois de uma manifestação divina, Jesus vai dizer para os discípulos que ele ia passar por muitas dificuldades. Ele começa a falar que ele iria ser torturado, preso, e etc, etc, que todos nós conhecemos a história. No momento que ele começa a falar isso, Pedro toma a dianteira e disse: Senhor, não permitiremos que te aconteça tudo isso. Sabe o que ele falou para Simão? Não. Para trás de mim, Satanás. Satanás, oposição. Ok? O significado é opositor. Como demônio, o diabolo, que vem do grego, o diabolo vem de adversário. Satanás, opositor. O povo coloca chifre, tridente e tudo mais. É opositor, adversário, limite, obstáculo. Jesus diz assim: para trás de mim. Ele está dizendo para Simão Pedro, ou ele está dizendo para nós mesmos, agora no contexto? Porque muitas vezes a gente conecta com a luz. E nessa comunhão com a luz, nós devemos nos inebriar com a luz e operar na luz. Só que a gente esquece
que a luz, para que você conecte com ela, você vai ter que vencer de dificuldades. Você vai ter que testemunhar. Não é o objetivo da reencarnação? Não foi o que nós estamos trabalhando aqui na questão 232? 232, né? Não é isso? Só que na hora do testemunho, ai, mas eu não mereço. Senhor, afaste de mim. Captou, Tatiana? Deu? O pessoal fica assim, nossa, não sou eu não, tá, Tatiana? Eu só sou aqui, só instrumento. Porque o pessoal de vez em quando dá uma risada, pô, vim conversar isso no carro. Não, isso aconteceu hoje de tarde. É assim que funciona uma reunião espiritual. Eu aqui só estou verbalizando o conteúdo, mas os espíritos, em cada momento, eles pegam uma sementinha e vão atender a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade agora. E diga-se de passagem, nem sempre as nossas perguntas, elas representam as nossas necessidades. Mas acabam as nossas perguntas sendo utilizadas para atender a outros que estão com muita necessidade de perguntar. Deu? Jesus amado fugiu do planejamento. Mas nós temos que atender ao nosso objetivo. Porque nós vamos trabalhar agora. O tempo tem que me ajudar, hein? E vocês também. Uma passagem do Evangelho de Lucas, que é intitulada Marta e Maria. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 a 42. Eu peço a permissão para fazer a leitura. E depois nós vamos conversar sobre o último versículo. A narrativa de Lucas define a parábola do bom samaritano, que todos conhecem. E depois da parábola do bom samaritano, ele vai contar essa história de Jesus visitando a casa de Marta e de Maria. E que João Evangelista nos deixa claro que foi na cidade de Betânia. Diz o texto assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, eles quem? Jesus e os discípulos, certinho? Porque Jesus não anda sozinho. Aliás, Jesus não para. Jesus sempre está na dinâmica do caminho. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade. O amor não estanca. O amor é dinâmico. O amor é operante. Por isso que o amor é eterno. Ele vence passado, presente e futuro. Ele vence o tempo. Quem ama se expressa exuberante na própria eternidade. O amor não tem distância. Se você ama, você toca uma rosa e atinge estrelas. Da mesma forma que se opera no antissistema, você costuma tocar nos espinhos, não é mesmo? E cair no vale do esquecimento, do arrependimento, da dor. A dinâmica do Evangelho é perfeita. E o interessante é que eles, de caminho, entraram numa aldeia. Deixa eu correr, porque senão fica aqui a noite toda. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Um detalhe, não tem jeito. O Evangelho nos pega. Não tem jeito, porque ele entra numa aldeia. E uma certa mulher, de nome Marta, o recebe. Se nós observarmos a dinâmica da espiritualidade, eles estão entrando em muitas aldeias perenemente. Mas nem sempre nós nos manifestamos para recebê-los. Deu, Dora? Captou? A espiritualidade está nos oferecendo tantas coisas e nem sempre nós estamos dispostos a abrir a porta. Então, o movimento dessa personagem Marta vai receber quem? Jesus. E o que é mais importante, ele tinha entrado na aldeia. Ela vai recebê-lo em casa. Na sua casa. Porque você pode receber perifericamente, você pode receber na sociedade, mas depois você sai a francesa, não é assim que a gente fala?
Aqui o recebimento é contundente, é operante, é qualificativo, ele tem qualidade. Por isso é que ela o recebe em sua casa. E aí nós podemos, já antecipando, dizendo que é na casa do seu coração. Porque muitos de nós também estamos querendo receber Jesus, mas queremos receber Jesus no intelecto. E no intelecto, nós não vamos atingir o objetivo dele. O evangelho, você opera em nível íntimo. E não é evangelho de fora para dentro, como nós dissemos da misericórdia. É evangelho pessoal, intransferível nosso, que é dinamizado de dentro para fora. Deu aí? Vamos continuar. Agora eu vou ter que correr, tá, gente? Vocês desculpem, porque se deixar aqui cada palavrinha aqui, nós vamos bater papo sobre ela. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. História pequena, né? Pequenininha. Mas aqui nós temos a síntese do Evangelho. É um ensinamento de alta expressão simbólica. E nós gostaríamos de trabalhar junto com vocês alguns aspectos. Nós listamos aqui para não perder a ideia. Vamos lá. Imaginemos Jesus sendo recebido na casa de Marta. Subentendemos pela história que Marta era solteira. Porque se ela fosse casada, quem iria receber o visitante era o marido dela, não seria ela. Vamos contextualizar com o tempo, né? A sociedade judaica, né? A questão hierárquica, o homem, depois a mulher. Hoje nós tratamos como preconceito, mas na época era a injunção social. E se ela era solteira, dentro desse contexto, ela tinha uma irmã, que era Maria, que, diga-se de passagem, era mais nova, subentende-se assim, porque ela, se era dona da casa, por uma questão até de herdade, o mais velho é que tinha e recebia para atender os mais novos. Deu aí? O interessante foi que, se ela, Jesus entrando na aldeia, e ela foi recebê-lo, conforme nós falamos anteriormente, isso aqui já define para nós aspectos muito interessantes. Porque só recebe a revelação, por exemplo, a doutrina espírita, aquele coração que já se candidata para receber, que já se promove sensibilizando-se para receber. Porque a mensagem do mundo espiritual não constrange ninguém, não obriga ninguém a nada. Deu aí?
Nós falávamos disso há pouco tempo, não foi, querida amiga? Que, por exemplo, quando nós estamos trabalhando numa casa espírita, olha o exemplo. A atividade que nós realizamos, ela possivelmente pode ser delegada por alguém que está trabalhando na administração, na organização. Mas uma atividade no centro espírita não é imposta. Ninguém manda alguém fazer. Se alguém fizer no movimento espírita, é melhor estudar mais o Evangelho. Porque se estiver mandando, já está perdendo a autoridade por isso. Deu aí? E podemos exercer até algum nível de influência. Mas o que é mais importante é que quem recebe a delegação diz assim, ô moço, posso ajudar? Aí vai lá no banco e coloca aquele colete, né? Posso ajudar? Então o que chega, não é, Sony? Chegou é porque alguém disse, eu estou aqui. Aí aparece então a circunstância, o trabalho. Porque nós entendemos que é pelo trabalho é que nós vamos crescer. Deu aí? Então ninguém não vem à reunião espírita obrigado. Nós viemos, cada um com o seu motivo, mas na essência, de todas as formas, as manifestações, nós viemos aqui porque o nosso coração pediu. Não é isso, dona Eustáquia? Está correto? Agora, por que, Raquel, que o nosso coração pediu? Porque ele está atingindo um nível de maturidade que a exigência é diferente da necessidade de ontem. Deu aí, Efigênia? Agora é interessante, vão lá para a casa delas. Você está recebendo um visitante. Né? Ao receber uma visita, você naturalmente quer oferecer o melhor para essa visita. Não é isso? Como é que é? Bom, agora eu vou falar para o pessoal internauta. Agora eu vou falar com o pessoal que está na internet. Aqui em Minas, nós oferecemos quitanda. Como é que é, Casalberto? Quitanda. Vou explicar, porque o pessoal não sabe o que é quitanda. Quitanda é o seguinte, nós vamos oferecer, se possível, né? Faz de conta que nós estamos lá em Pedro Leopoldo, lá na época do Chico, né? Década de 30, fogão de lenha, né? Aí tem aquele café coado, né? O coador de pano. Ah, trem bom, hein? Jesus. Muda de assunto, Casalberto. Não acabei. Eu estou falando da quitanda. Aí tem broa de fubá. Ai, Jesus, toma conta. Biscoito de polvilho. Ai, né? E aí o povo falou que mineiro, pão de queijo. Pão de queijo é um detalhe. Eu fui lá, se der tempo. Não, mas dá sim. Sabe por quê? O Chico terminava as reuniões 2 horas da manhã, ia todo mundo para casa do André. Eles saíam de lá 6 horas da manhã, conversavam, né, falava da reunião, e batia papo, falava do Evangelho. E o pessoal ficava impressionado porque o Chico não cansava, né? E o Chico contava, e etc. Hoje acaba a reunião, 9 horas, 9h05, está uma correria para assistir o Big Brother, que é um negócio absurdo. Tem mais para não? Acabou, graças a... Salve Jorge, 21 horas, vamos embora. Aí o que aconteceu? Ela foi receber Jesus. E se fosse aqui, ela ia dar uma quitanda para ele. Só que para organizar o lanche, né? A guloseima, porque depois da quitanda ainda tem arroz doce, né? Arroz doce. Pois é. Ela estava se movimentando nas questões de ordem horizontal, prática. E ao mesmo tempo, sua irmã mais nova, Maria, se curva, senta aos pés do visitante para beber daquela fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria.
de bondade, de amor. E ao mesmo tempo, Marta, mais velha, mais intelectual, mais prática, ficou incomodada com aquela situação. Não é? E incomodada com aquela situação, ela vai questionar Jesus, dizendo: Senhor, não se te dá, ou seja, o Senhor não me dá razão de que minha irmã está me deixando te servir só? Fala para ela, Senhor, que me ajude. Dize, pois, que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Então nós vamos aqui como agora. O tempo não vai permitir que a gente trabalhe mais detalhadamente, que é um estudo que a gente faz em 2 horas, 3 horas. Vai depender do público, né? E das guloseimas que vão sendo servidas durante o processo. Mas é muito importante que a gente verifique o seguinte: por que aqui nós falamos que essa passagem representa uma síntese dos ensinamentos do Evangelho? Porque essas duas personagens, elas na realidade representam o movimento íntimo nosso no que reporta ao aprendizado. A Raquel sintonizou fazendo aquela pergunta lá atrás. Porque nós temos aquele movimento no qual nós nos projetamos na objetividade da vida. Na reencarnação, por exemplo. O que para nós, na Terra, se torna mais importante é tudo que tem a ver com esse plano material, no que está nos acolhendo momentaneamente, para que aqui nesse berço, que pode ser esplêndido, nós possamos retornar para a essência da qual nós partimos um dia, como espíritos. Só que nessa dinâmica do aprendizado, nós vamos nos complicando, porque deixamos de lado o que é essencial. O que é essencial? Amor. A seiva da videira, você estava sintonizada com a coordenação. Porque Deus é o promicultor, Deus é o lavrador do universo. E Jesus se auto-intitula para nós como a videira. E nós somos as varas que precisam estar conectadas nessa videira. Porque se não estiver conectado na videira, nós perdemos o objetivo da nossa vida. E o interessante, porque ele fala que a vara que não está conectada na videira, ela morre. Porque ela não vai receber o fluxo, a seiva. E a seiva da vida é amor. Deu aí? E nós desconectamos dessa seiva porque privilegiamos a nossa intelectualidade. Nós alimentamos muito mais as nossas necessidades de sensação, de prazer, de posse. Nós nos movimentamos muitas vezes sem perceber na dinâmica da rotina e por isso nos escravizamos a ela. E nesse movimento nós deixamos de lado a parte essencial que Maria buscou. Porque a gente fica ansioso, a gente fica fatigado por tantas coisas que o mundo coloca
nas nossas mãos. E muitas vezes a nossa alma clama, pede ajuda, e aí a gente corre para sentar nos pés da fonte inesgotável do amor, que eu poderia traduzir aqui como os valores espirituais. Só que nós fazemos isso muitas vezes por convenção. Eu venho à atividade espírita, Sony, eu estou com medo. Eu venho à atividade espírita porque alguém falou que é melhor eu mexer com essas coisas. Eu venho à atividade espírita porque eu estou doente e alguém me disse que é bom. Né? Ou eu venho à atividade espírita para me ficar bem com os espíritos. Eu faço determinadas coisas porque eu estou fragilizado. Aí emocionalmente eu me encanto. Porque as questões espirituais, quando a gente quer, pelo menos ver, elas inebriam mesmo. Elas mexem. Quantas vezes a gente vê aqui na casa espírita pessoas sendo curadas? Nós não podemos nem falar na internet, senão amanhã vai parar um caminhão aqui, um ônibus. Na FEAC tem cura. A grande cura é a do amor, que se dá em todos os lugares. Embora tenha centro espírita que é mais poderoso do que o outro. É os atos igrejeiros nossos. Porque até na própria igreja tem uma que é mais potente que a outra. Ou tem o bispo que tem mais poder. Como tem médiuns que são... Meu Deus, como nós somos infantis. Como somos infantis. Mas muitas vezes as questões espirituais se tornam palpáveis para nós. Como aquelas guloseimas que a gente falou. Naquele encontro divino nosso com os amigos. O encontro conosco mesmo. Que nós somos bafejados pela misericórdia da providência divina que nos mostra, olha, isso aqui mesmo. Só que depois de entusiasmar, a onda, o vento que nos impulsiona hoje, ele em determinados momentos ele some. Exatamente para a gente na aridez, na escassez, a gente dizer para nós mesmos o que nós queremos. O que deve vigorar? Marta ou Maria? Maria escolhe a melhor parte, a boa parte, melhor dizendo. Porque a boa parte não significa que tem uma pior parte, não. Todas as partes, todas as opções, todas as escolhas são importantes, Raquel. Todas. Inclusive das trevas, Arnaldo. Que o nosso amigo Arnaldo falou do movimento das trevas. Eu tenho para mim, Arnaldo, que os trevosos, que podem ter sido nós ontem ou nós amanhã, são espíritos extremamente amigos que precisam de carinho. Porque o que eles estão fazendo é material de importância para muitos que são ainda infantis. Nada se perde, afirmou o filósofo, na vida. Tudo é material que é utilizado pelos educadores. Só que, em determinados momentos, nós priorizamos as atividades do mundo, até em nome de estar fazendo pelo Evangelho. Viu, Gina? No Espiritismo é muito comum isso. A gente entra, fica encantado, empolgado, estuda. Aí quer fazer atividade ali, atividade acolá, abraça ali, abraça acolá. E muitas vezes a gente está se movimentando muito mais como Marta do que como Maria. E estamos falando do mesmo assunto.
nós não podemos desconsiderar o trabalho de Marta, porque, diga-se de passagem, ele é extremamente importante. Ai de você se não cuidar do seu trabalho, ai de você se não cuidar de ir ao banco, ai de você se não cuidar disso, daquilo, das questões do mundo mesmo. Ai. Só que nós estamos sendo convidados pelo Evangelho a operar como Marta, mas buscar a boa parte, a essência que Maria compreendeu e Marta não compreendeu. Dona Eustáquia, quantas vezes a gente vai valorizar uma alma depois que ela desencarna? Já aconteceu isso com vocês? Se não, tomara que não. Mas se sim, recordemos. Você vai valorizar depois que passou, Gino. Não é assim? Quantas pessoas já nos disseram assim, poxa, eu tive o privilégio de conviver com o Chico, e só hoje que eu vejo a importância daquele momento, porque naquela época eu não entendia. Um depoimento do irmão dele, André Xavier, desencarnou há pouco tempo. O depoimento está aí na mídia. Que o maior arrependimento da vida dele foi não ter valorizado o irmão, ou o ensinamento que o irmão representava. Não era o irmão. Por mais que na cabeça dele poderia até ser, no sentido de idolatrar. Mas a essência, o conteúdo. Porque Marta e Maria estão dentro da gente. Elas não são duas irmãs que moraram em Betânia apenas, porque a história é verdadeira. Não. Elas estão dentro de nós. Porque a Marta quer obter a nossa personalidade, ela quer quantidade. A nossa personalidade, ela busca o tempo todo se projetar. Enquanto deveria Maria, que não busca ter, precisa de espaço. Porque Marta buscava ter. E Maria não buscou, porque Maria, na realidade, se apresentava sendo Maria. O texto diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Os orientais costumam dizer que os homens do Ocidente se desgastam, perdem a vida, né, para obter. Aí depois que obtém, tem que usar tudo que obteve para recuperar a saúde. Não tem uns pensamentos assim? Pagar médico, pagar remédio. Porque se consumiu nas questões do mundo. Muitas vezes nós nos afatigamos tanto, ficamos tão ansiosos com o dia do amanhã, que não se vive o hoje. Passa para nós o microfone para Efigênia, por gentileza. Só você liga ele para mim, para cima. Depois você terminar, para baixo, por favor. Quando desencarna, seria para a evolução, seria interessante desvincular da parte Marta e a parte Maria tomar conta, não é isso? Como assim? Repete, eu não peguei esse pensamento. Pegando as questões que a gente trabalhou hoje, 231, 232. Vamos lá, isso mesmo. No caso dos espíritos errantes, né? Nos espíritos errantes, para evoluir, para a evolução, né? Seria interessante eles terem mais a parte Maria do que a parte Marta. Vamos pensar uma coisa. Não entendi o seu pensamento agora. Pode fechar ele. Bom, vamos pensar uma coisa. Marta e Maria têm que caminhar juntas. Desencarnadas também. Porque Marta e Maria é busca. Marta e Maria
é estado de consciência. Só que o que acontece é que nós nos afatigamos com as questões práticas e esquecemos de nos tornar seres melhores. Por isso é que Marta, vamos pensar o seguinte, eu até separei uma frase aqui muito interessante, que diz o seguinte, que tudo que temos ou julgamos ter nos será tirado amanhã. Só o que somos é o que seremos para sempre, se é que o somos de verdade hoje mesmo. Então nós trabalhamos muitas vezes em busca de uma série de fatores que amanhã vai ser tirado. E o que é para ser posse eterna, a gente não valoriza. Aquele que se entrega para a parte essencial, ele trabalha no obter. Porque nós estamos aqui para obter. Como é que eu vou me apresentar aqui sem a camisa? Como é que eu vou me transportar sem o ônibus, sem o trem, sem o metrô, sem o carro? Cada um na sua. Eu preciso de trabalhar para ter alimento. Eu preciso de recursos materiais para morar. Não é isso? Para viajar, para estudar, para comprar câmera para transmitir a parte de Maria. Olha para vocês verem, estou fazendo só uma alusão aqui para a gente entender. Só que o que acontece no nosso nível evolucional de agora é que a parte de Marta nos consome e nos impede de buscar a melhor parte. Ou melhor, a boa parte. Eu tenho que ser fiel ao texto. A boa parte. Porque todas as partes são boas. Casalberto, tem umas coisas que não dá para mim mais não. Você falou tudo. Não dá para você mais agora. Porque ontem foi material, não foi? Então não julga quem está trabalhando naquele movimento. Começa por aí. Não julga. Você vai perder. Entendeu? O indivíduo pode estar cometendo a maior atrocidade. Não foi o caso que você me contou? É psicopatia de quem fez? É psicopatia. Não é? É um psicótico. Enfermo. Mas se tornou psicótico porque ontem enveredou por caminhos que o afatigar, o prazer, o consumismo, o levou a esse estado de insanidade. Agora, quem se torna vítima, em tese, foi algoz ontem. Não é que eu estou fazendo alusão aqui de que estamos pagando conta. Mas nós temos que observar que tudo que está acontecendo na nossa volta, na nossa vida, é reflexo de investimento do ontem. De priorizar tanto as questões que desgastam, que desagregam, que são adversários do processo de comunhão com as forças maiores. Marta, em nós, deve ser aquele movimento de preparação, de responsabilidade, disciplina. Mas dentro desse movimento, nós temos que permitir que Maria, que escolhe a boa parte, caminhe junto com ela. É psiquismo. Então, um exemplo, você vem ao centro espírita. Aí você, em nome da beneficência, você vai dar pão para uma pessoa que está pedindo ali a porta. Pão espiritual, porque a FEAC não tem atividade assistencial. Porque não é a nossa prioridade. Outras casas têm e realizam trabalhos maravilhosos. Mas o nosso foco aqui é estudo doutrinário e prática laboratorial, nos preparando para assistência na vida. Isso é para a gente pensar. Mas você está dando pão, a sopa. Nossa, que saudade que eu tenho quando eu trabalhava com a sopa lá no Centro Oriente. Anos e anos, a gente distribuía sopa. Aprendi que foi uma beleza.
Mas existiam aqueles que entregavam o prato, existiam aqueles que ofereciam o prato. Eu acho que agora eu vou chegar lá. A forma é o veículo de manifestação. Mas o jeito, o carinho, o investimento é a oportunidade de beber da fonte. Deu lá? Você pode cuidar dos seus filhos, como Marta. Mas você pode cuidar deles, permitindo que Maria faça parte dessa conjugação. Porque a Marta tem que ceder para Maria. Porque quando a Marta cede para Maria, no outro estágio, Marta e Maria serão as duas asas que vão caminhar ou projetar a alma para um voo sublimar. Marta tem coisas, Maria é alguém. O que nós temos? O que nós somos? E diga-se de passagem, o que nós achamos que somos, podemos não ser em essência. Podemos estar enganados. Por isso, meu amigo, minhas amigas, meus irmãos, defender tese é bobagem. Discutir é perda de oportunidade. Amar é alimento para sempre. Ame sempre. Que Deus nos abençoe. Porque no domingo próximo nós estaremos comemorando o Dia das Mães. E no Dia das Mães, que é um momento muito especial, nós gostaríamos de abraçar com muito carinho todas elas, todas vocês, as mães da terra, as mães dos céus. Porque nós acreditamos, nós temos certeza no progresso da humanidade, do planeta, na reconstrução da sociedade justa, equânime. Mas para isso nós precisamos da família, do Instituto Sagrado. E a família não pode prescindir das mães. Mulheres, sejam mães. Mães, continue sendo as mães. Porque só assim os homens vão se curvar diante da excelsitude do Senhor da vida. Que Deus possa abençoar esse nosso momento, que é tão pródigo de bênção, e que possamos nos despertar como filhos. Eis o sonho das mães. Despertar como filhos de almas puras. Embora cheio de problemas, nós precisamos de nos sensibilizar para a vida. A espiritualidade investe com muito carinho em todos nós. Quantas mães espirituais se encontram nesse ambiente? Vieram rever os seus rebentos, porque sempre seremos filhos, filhinhos destas veleiras de Maria. Estas mães apostaram em nós e nos aguardam na excelsitude da paciência. Aprendamos com elas a ter fé e perseverar até o fim, sabendo que o caminho é árduo,
os desafios se avolumam. Mas a mãe que amamenta um filho, ela está dando de si mesmo, esperançosa na vitória desse rebento, que jamais ela vai deixar, jamais ela vai prescindir de dizer: meu filho. Somos estes filhos. Mas estas mães também confiam que sejamos também pais, também mães. Porque muitas almas clamam pela bondade das mães, pela presença delas, pela renúncia destas estrelas que descem do zimbório e que nos sensibilizam para que, como rosas, possamos oferecer essências de fraternidade, de confiança, de paz. Que Maria Santíssima abençoe a todas as famílias aqui representadas. Porque na realidade o Dia das Mães é o dia da eternidade. Porque certa feita Chico Xavier, aprendendo com Emmanuel, nos disse que existe dois amores verdadeiros na Terra. O amor de Deus e o amor das mães. É a dinâmica do intercâmbio com as esferas maiores. Nos sintonizemos com esse amor para que possamos nos libertar plenos em busca da perfeição. Sede vós perfeitos e benditos sejas as mãezinhas dos céus. Bendito seja vocês, mães da terra. Parabéns e que esse dia seja jamais esquecido e não situado apenas no mês de maio. Que Maria Santíssima, então, se faça sempre nas nossas atividades para que possamos receber Jesus e beber desta fonte inesgotável que há de nos felicitar sempre. Ave seja as mães, ave seja o Cristo. Obrigado a todos. E assim, nestas vibrações, nós pedimos permissão para encerrarmos a noite de hoje. Beijem as mães por nós, como filhos expectantes de uma família abençoada que há de ser a de vocês e há de ser a família universal um dia. Até breve e abraçamos os nossos irmãos que nos acompanham à distância. Muito obrigado. Boa noite para todos.